Boa tarde, pessoal. Me apresentando, né? Eu sou Gerlane, eu faço parte da equipe do Quark RH. Eu vou estar passando um treinamento para vocês do portal do colaborador, que vai ser a ferramenta que vocês vão estar utilizando para estar se comunicando com o Quark RH, para fazer com o RH de vocês, na verdade, para estar fazendo registro de pontos e fazer todo o gerenciamento de cadastros e necessidades que vocês têm para também com o departamento pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone, mandar no chat, levantar a mão, tá? Esse daqui vai ser o momento para vocês estarem tirando as suas dúvidas. Então, não se preocupem em estar falando aqui. Vocês estão conseguindo me escutar, ok? Show. Maravilha. Boa tarde, Letícia. Tudo bem? Opa, tá mutada. Tá com o microfone desligado. Desculpem, minha reunião se estendeu mais do que deveria, mas estou aqui. Tranquilo, sem problemas. A gente ainda está iniciando, estou compartilhando. Ah, é? Vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Então tá bom. Daqui a pouco a gente retoma a conversa aqui, tá? Tudo bem com vocês? Meu Deus do céu, daquele. Eu acho que ele vai precisar compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver se tá. Só um segundo. Show. Pessoal, eu vou mostrar aqui o passo a passo que vocês vão estar fazendo no primeiro acesso de vocês, tá? Eu estou mostrando no computador porque fica mais fácil de compartilhar a tela, de vocês visualizarem, mas esses passos também vocês vão conseguir fazer pelo celular. Então, o RH ele vai enviar para vocês um e-mail pelo sistema mesmo, e aí nesse e-mail vocês vão estar conseguindo fazer a criação de senha de vocês, e o e-mail que vocês vão receber essa criação de senha vai ser o e-mail de login de vocês para vocês acessarem. Então, aqui, eu estou utilizando um e-mail temporário, porque, como a gente está aqui como teste, mas é a mesma coisa que um Gmail, que um Hotmail de vocês, o e-mail corporativo. Pronto. Aqui está na minha caixa de entrada a mensagem que vocês vão estar recebendo no e-mail de vocês.
Então, o remetente está aqui, quarkrh.com.br, aqui está a nomenclatura, solicitação ou cadastro de senha, ou troca de senha para vocês. Só abrir a mensagem, tá? Pronto. Aqui vocês vão estar todo as instruções para vocês estarem acessando a página de criação de senha. Vocês podem clicar aqui em definir nova senha. O botão ele funciona, mas caso não funcione, vocês podem estar copiando esse link aqui embaixo. Senha. Então, ele vai levar para a página de criação de senha. Aqui em cima é o e-mail. Esse e-mail é o e-mail temporário, por isso que está dessa forma. Mas aí vai aparecer o e-mail de login de vocês, ou seja, o e-mail que vocês vão estar utilizando para estar acessando o sistema. E aqui vocês vão estar criando a senha de vocês. É importante seguir aqui as instruções. Tá vendo que aqui ele informa que precisa ter de 8 a 15 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas. Vocês vão, de acordo com o que eu vou colocando aqui, ele vai ficando verdinho quando a gente for seguindo esses critérios das senhas. Pronto. Agora que está tudo certo, a gente consegue estar definindo a senha. Caso vocês tenham dúvidas, vocês também podem estar clicando aqui nessa interrogaçãozinha que ele orienta também mais especificadamente o que é que precisa para estar criando a senha. Então, criou a senha, agora a gente vai entrar no sistema. Primeiro. E a senha que a gente criou. É importante a gente concordar com a política, senão o sistema ele não vai permitir entrar no sistema. Se vocês quiserem ler ou tiverem alguma dúvida, vocês podem clicar aqui no linkzinho da política e do termo de uso. Pronto. Agora que a gente está entrando no sistema, a gente vai para a tela de autocadastro. Essa tela é importante que vocês preenchem todos os campos, principalmente os campos obrigatórios. Assim você vai manter o RH atualizado, vocês vão conseguir também, mais à frente, consultar as informações. Então, o indicado é que vocês preencham o máximo de campos possíveis aqui. Aqui está a tela de endereço de contato. Então, é importante se atentar se está com os dados atualizados, se não tiver, atualizar, e principalmente o contato de emergência que o RH ele pode estar utilizando, caso necessite entrar em contato em alguma situação. Então, é muito importante vocês preencherem esses dados. O contato de emergência, vocês vão ver que é um campo que ele aceita letras e números. Então, se você quiser colocar, ele também aceita quebra de linha, por exemplo, teste, 1, 2, 3. Então, se vocês quiserem colocar também alguma observação para o RH ficar já ciente, vocês podem colocar também. Aqui é importante fazer o preenchimento, se vocês tiverem, né, já esses dados para compartilhar com o RH, também é importante fazer o preenchimento dos dados bancários. Aqui a gente tem a tela de dependentes. Nessa tela de dependentes, vocês vão estar conseguindo informar quantos dependentes quiserem. Aqui tem os tipos, né? Filho, cônjuge, pai, enteados, outros. Preencher todos os campos obrigatórios aqui dos dependentes de vocês. Se tiver algum tipo de arquivo para confirmar, né, a veracidade, caso mais à frente vocês precisem consultar também, vocês conseguem estar anexando aqui. E aí vocês vão estar incluindo um dependente por vez. Por exemplo, você vai colocar o filho, aí coloca o CPF dele,
e vai preenchendo todos os campos. Eu estou preenchendo aqui só para ser mais rápido. E o tipo de dependente. Coloco o arquivo, se vocês tiverem, e clica aqui no adicionar dependentes. Então, vou botar a data futura. Vocês primeiro adicionam todos os dependentes nesse botãozinho aqui de adicionar o dependente, depois que vocês virem aqui embaixo, que estão todos adicionados, aí você clica em avançar. E aqui a gente está na tela dos arquivos admissionais. Então, como vocês estão acessando um novo, por mais que vocês não estejam fazendo o processo de admissão, como é um novo sistema, é importante a gente já cadastrar com os arquivos de vocês, deixar a base toda atualizada. Então, vão ter alguns arquivos obrigatórios. Acredito que para vocês vão ser todos obrigatórios. Aqui eu vou colocar só 2 de teste, de demonstração, mas é importante vocês ir preenchendo todos os que o RH indicar. Então, selecione o tipo de arquivo. Quais são os exemplos desses arquivos para atualização? RG, comprovante de residência, comprovante de casamento. Então, todos os arquivos que vai facilitar o RH mais à frente a gerar algum tipo de documentação. Aqui em selecionar, vocês vão conseguir selecionar o arquivo. Como eu estou no computador, ele já vai abrir para mim a tela de selecionar o arquivo do meu computador mesmo. Mas se vocês forem fazer no celular, vai ser possível pegar um arquivo da base do celular de vocês, vai conseguir também pegar uma foto da galeria, ou vocês vão conseguir fazer o registro da foto. Então, coloquei o arquivo, ele mostra o carregamento do arquivo no sistema, e eu clico primeiro aqui em enviar o arquivo. Aí aqui embaixo vai estar a tabela com todos os arquivos que vocês estão adicionando, e aí faz o processo novamente de selecionar o outro tipo de arquivo, selecionar o arquivo da pasta de vocês. Pode ser o mesmo arquivo, por exemplo, digamos que o RH ele coloque separadamente, CPF e RG, mas tem algumas pessoas que têm um único documento com esses dados. Então, você pode enviar esse documento mais de uma vez, não tem problema. Se quiser colocar também alguma observação sobre o documento, vocês podem colocar. Quando finalizar, de adicionar todos os documentos, aí clica no botãozinho de finalizar. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Não? Pode falar, Letícia. Então, deixa eu aproveitar esse momento. Gente, consegue voltar lá naquela parte do autocadastro que mostra lá que tem a telinha para eles colocarem a foto? Posso. Vou tentar voltar aqui. Se não, travar. Agora, como eu já fiz o autocadastro, eu não sei se ele vai abrir novamente. Ele vai voltar? Ele já finaliza. Seria aquela parte dos documentos? Isso. Assim que vocês acessarem, como vocês viram ali, ele vai abrir a tela e vai estar aberto ali para vocês colocarem a foto de vocês. Então, nesse momento, vocês caprichem, coloque a roupa mais legal que vocês têm, o melhor sorriso de vocês. Meninas, caprichem no melhor sorriso, no melhor cabelo. Meninos, passa na régua o cabelo, faz a sua melhor foto e coloca ali no perfil. Caprichem, de verdade. Coloquem a foto, verifiquem o nome de vocês, se está escrito corretamente, o nome dos pais de vocês, se está correto, principalmente o da mãe, se está escrito correto.
data de nascimento, todos os documentos de vocês que está escrito ali nos campos, se está correto, porque foi feito via importação. Então, pode, em algum momento, ter feito alguma importação incorreta. Então, é preciso, nesse momento, que vocês façam essa conferência dos dados de vocês, tá? Vocês vão ver que lá no campo de contato de emergência, o número de celular de vocês, ele está duplicado. Então, vocês precisam colocar nesse contato um número de telefone de alguém que, caso a gente precise entrar em contato, um telefone quanto um outro contato, que a gente possa entrar em contato com essa pessoa para ir ajudar vocês, para poder dizer, ó, eu preciso que venha resgatar, que venha auxiliar, que venha buscar, que venha encontrar, entendeu? Pode ser uma pai, mãe, amigo, namorado, marido, mulher, o best friend, não importa. A pessoa que bateu o telefone e vem resgatar, entendeu? Então, aquela pessoa de confiança. Então, é esse contatinho que precisa estar ali, tá? Então, depois que fez todo esse cadastro, é cadastrar lá embaixo o dependente. Por que o dependente é tão importante ali, tá? Principalmente assim, ó, se tem filhos, se independente da idade, tá, gente? Se tem 6, se tem 20, não importa. Por quê? Porque a empresa precisa saber se a gente tem um pai, se tem uma mãe trabalhando junto com a gente. Essa informação é muito importante para a gente. Está ali avaliando. Então, não deixem de preencher, tá? Independente se mora com você ou não. Preencham, coloquem os documentos dessa pessoa. Combinado? Fechou. Pronto. Eu consegui voltar aqui no outro cadastro para a gente rever aqui a tela. Uhum. Ó, ali é o momento da foto e aí os campos, né? Isso, pronto. Aqui, tá vendo que tem selecionar a foto? Aí vocês vão conseguir, nessa primeira tela, colocar a foto de vocês. Aqui o contato de emergência, né? Provavelmente vai estar esse contato igual aqui o telefone celular, meio de contato. E aqui, pronto. E aqui a tela de todos os dependentes. Exato. Então, sobre esse ponto fechado, quer voltar alguma tela mais? Alguma observação? Não, vocês têm alguma dúvida quanto a essa parte? Não? Ótimo. Então, tá bom. Deixa eu botar aqui para outra tela. Quando vocês finalizarem o cadastro de vocês, vai já entrar aqui na tela do Quark RH, tá? Então, aqui que a gente está vendo é o nosso dashboard. Primeiramente, a gente tem aqui a quantidade de elogios. Mais à frente, eu vou estar fazendo a especificação dessas funcionalidades, mas é só para a gente entender um pouco o que é que está presente assim que a gente entra. Se vocês forem entrar diretamente pelo aplicativo, a tela é um pouco diferente, porque ele é um layout mais resumido. Então, vai ter as informações, tem a quantidade de elogios, a quantidade de feedbacks, questão de férias, mas ele fica de uma forma, num formato diferente. Aqui, as férias, ele fica contabilizando, então, quando o RH aprova as férias, ele fica, por exemplo, falta 30 dias para as férias, 20 dias para tirar as férias, então fica fazendo essa contagem regressiva. Questão da frequência semanal. Aqui a gente tem os dados de vocês, de uma forma bem mais resumida, né? O nome, a demissão, cargo. Aqui depois eu vou mostrar um pouco mais sobre registro de horário, sobre frequência.
As solicitações, a gente vai ter dois tipos no sistema, eu vou especificar mais à frente, solicitações gerais e de frequência. Aqui vocês vão conseguir ver os aniversariantes da semana, então aqui fica toda a listagem e as férias da semana. Aqui, no menu, caso não esteja aparecendo, possa ser que ele esteja oculto, assim, se vocês estiverem na web. Então, é só clicar aqui nessa bolinha com esse sanduichinho, que vai abrir o menu de vocês. Aí, aqui a gente tem o QR Code. Esse QR Code é para quando a empresa, a RH, ele libera um tipo de registro de ponto que é via QR Code. Então, não é um QR Code que dá para você utilizar em vários locais. Ele é específico para o registro de ponto e só funciona quando o RH libera. Então, se ele for liberar, acredito que o RH vai enviar uma mensagem para vocês, informando, e aí, se for possível, vocês já sabem que o QR Code se encontra aqui. A outra funcionalidade que a gente tem são os aniversariantes do mês. Vocês conseguem consultar meses futuros, meses anteriores, e ele sempre vai atualizando para o mês atual, mas se quiserem consultar outros meses, vocês conseguem. E aqui mostra todos os aniversariantes que existiria aqui no mês de outubro. Aqui a gente tem a parte de Meu Cadastro, onde vocês podem ter os dados pessoais. E aí, novamente, é importante vocês estarem mantendo isso atualizado para caso for fazer algum tipo de consulta, já considere os dados mais atuais de vocês. Aqui a gente tem a parte de documentos. Nessa parte de documentos, vocês vão conseguir encontrar aqueles arquivos que vocês enviaram no processo, além de autocadastro, documentos que o RH vai enviar para vocês assinar, ou, por exemplo, olerite, espelho de ponto, que fica aqui cadastrado no sistema, que vocês vão conseguir fazer essa consulta, e também algum tipo de arquivo voltado para o saúde ocupacional, como o ASO, esse tipo de coisa. Então, aqui fica todos os arquivos. Vocês conseguem filtrar também por tipo, e tem essa questão do checklist, seria os arquivos admissionais. Aqui tem os atestados apresentados, mas à frente eu vou explicar um pouco como que vocês podem enviar os atestados, mas a partir do momento que vocês vão estar fazendo envio, eles, caso queiram consultar especificamente os atestados, vocês vão conseguir visualizar por aqui. E aqui está os dependentes que vocês fizeram os cadastros. Até aqui, alguma dúvida? Precisam que eu volte em algum ponto? Não? Pronto. Então, vamos seguir. Aqui a gente tem a parte de solicitações. Então, a primeira funcionalidade é para cadastrar solicitações. Como eu falei, a gente tem dois tipos. As gerais, que são solicitações que não envolvem pontos. Solicitações que o RH vai precisar analisar, como, por exemplo, questão de perder um cartão alimentação, um cartão transporte, e precisa de um novo. Não sei se vocês trabalham com questão de equipamento, também solicitação de equipamento, algum tipo de formulário, solicitar algum tipo de documentação para o RH. Então, o RH ele vai cadastrar para vocês todas as solicitações possíveis que vocês podem fazer tanto para o RH quanto para os gestores. Então, aqui vai aparecer, vocês podem estar selecionando a solicitação geral. É importante se atentar que sempre que um campo for obrigatório vai estar com um asterisco. Nesse caso, eu não tenho um período, mas pode ser que vocês possuam alguma solicitação que tenha. Preencha aqui o questionário. Não são todas as solicitações que vão ter questionários, mas se tiver, é importante preencher todos os campos. E aqui embaixo sempre tem a parte de descrição, que é como se fosse um justificativo, o campo mais aberto para você estar falando um pouco sobre essa solicitação. E aqui a gente vai e clica em cadastrar. Vou falar um pouco também sobre a solicitação de frequência, que ela vai ser muito importante para vocês. Então, aqui a gente tem a solicitação do tipo frequência. Essa sim envolve ponto.
esqueceu de registrar, registrou errado, está precisando de um atestado, está a questão de ausência com comprovação. Então, tudo ali que envolve o ponto de vocês, a frequência de vocês, é a solicitação do tipo frequência. Aqui a gente tem um campo de data. Esse campo de data é a data referente ao dia que você quer fazer essa solicitação. Por exemplo, hoje a gente já está no dia 1º, mas digamos que eu esqueci de registrar o ponto na sexta passada. Eu preciso registrar só sexta passada? Não, eu posso vir hoje aqui e nesse campo de data selecionar a sexta passada. Então, é a data referente que eu quero fazer aquela operação. Aqui é o tipo, registro de horário, para quando se esquece o ponto, ou está sem acesso, remoção de horário, é quando você precisa remover algum tipo de ponto batido, porque bateu duplicado, bateu errado, atestados. Sobre o registro de horário, o registro de horário, a gente tem 4 caixinhas aqui. Essas caixinhas não são para vocês colocarem todos os horários naquele dia. Por exemplo, vou dar novamente o exemplo que eu falei que eu esqueci de bater o ponto na sexta. Digamos que eu bati o meu ponto de 8 horas, o de meio-dia, o de 1 hora, esqueci de bater o de 18 horas. Eu não preciso preencher aqui os horários que eu já bati naquele dia, que eu registrei. É só o horário que eu esqueci. Aqui tem 4 caixinhas, porque possa ser que você esqueça de bater ponto o dia todinho. Aí, para não ter que abrir várias solicitações naquele dia, a gente pode abrir uma específica, mas obrigatoriamente você precisa de pelo menos um horário registrado, e é aquele horário, ou aqueles horários também, por exemplo, eu esqueci de bater a entrada e a saída, bater só o almoço. Então, aqui eu coloco o horário de entrada e o horário da saída. Então, é sempre os horários que eu esqueci. E aqui está o motivo que o RH, eu tenho esses aqui que são os mais utilizados, mas o RH também pode colocar o mais específico da realidade de vocês. Aqui embaixo tem a descrição, que é justamente para fazer aquela justificativa do porquê que está fazendo a solicitação. Vou dar um outro exemplo do atestado também, que tem um campo que eu preciso explicar. Sobre o atestado, a gente tem aqui a opção de atestado dia, mas a gente tem dentro dessa solicitação um tipo de atestado, que ele pode ser de comprovação, né, de comparecimento, na verdade, de afastamento ou declaração de horas. Sobre o tipo de comparecimento, nesse campo aqui, quantidade de horas, não é o horário que você saiu da empresa ou que você chegou na empresa após a consulta. É a quantidade de horas que você passou ausente na sua jornada. Por exemplo, digamos que eu peguei o meu almoço e eu fui para o médico, mas aí eu acabei chegando uma hora atrasada. Nesse caso, eu não vou colocar que eu cheguei de 2 horas de horas. Eu vou colocar que eu passei 1 hora ausente da minha jornada. Aqui são os médicos, você pode selecionar. Se não tiver nenhum médico aqui cadastrado, você pode clicar aqui e cadastrar o médico que vocês fizeram a consulta. O CID não é obrigatório, mas se vocês quiserem informar, podem ativar. No tipo de atestado e ausência com comprovação, o arquivo ele é obrigatório. Então, a gente só consegue cadastrar se tiver o arquivo selecionado. Vou dar um exemplo. Deixa eu tentar cadastrar aqui. Ele vai pedir informar que o arquivo ele é obrigatório. Então, vou botar aqui o arquivo. E vou fazer a solicitação. Pronto, fiz. E agora, Gerando, como é que eu posso saber se o meu gestor aprovou, se está ok minha solicitação? A gente pode vir aqui em minhas solicitações. Então, aqui fica a situação, no caso, estão todos pendentes de análise do gestor,
Se o gestor analisa, pode ficar pendente a análise do RH até que ela fique atendida. Atendida é quando foi aprovada. Pode existir também solicitações que vão ser negadas, que vão ser canceladas, e tudo isso vocês vão conseguir consultar. Sobre essa parte de solicitação, ficou alguma dúvida? Nos 3? Pronto, próximo. Projeto pessoais. Pode falar. Não pode para ouvir. Isso. Vai ser quanto minutos? 30? Tá. Não deu para ouvir nada, gente. Também não deu. Pode. Tá. Tá, você escolhe voluntariamente em cima e finaliza. Pronto, bota lá débito e finaliza. Desce? Agora quase deu para ouvir. Oi. Tá dando referência? Tá conseguindo ouvir agora? Agora foi. É sobre o ajuste de frequência. É que ela deu o exemplo que se acontecesse de esquecer numa sexta-feira, a gente conseguiria solicitar em outro dia. Só que não teria um prazo para solicitar esse ajuste de frequência ou seria numa data que a gente quisesse solicitar? Deixa eu falar uma coisa primeiro para vocês. Certo. Saber se toda essa experiência do Fleet que vocês tiveram, esquece, apaga, deleta da vida de vocês, tá? Eu sei que foi muito traumática para vocês, tá? O que acontece, tá? Aqui, vocês vão ter o acesso para fazer... eu esqueci semana passada. Tu lembrou hoje à tarde? Tu consegue fazer o ajuste. Tu esqueceu, tu entrou 10 minutos depois. Tu lembrou 20 minutos depois. Tu consegue fazer o ajuste. Indiferente do momento, tu consegue entrar e fazer o pedido de ajuste. O que difere, tá? Não é o momento que tu lança, mas sim que você vai lá solicitar. Essa solicitação fica pendente, o teu gestor vai avaliar se ele aprova ou não. Se ele aprovou, vem para o RH dá o ok. Se caso o gestor não aprovar, volta para ti, tu corrige. E aí, volta para ele, ele dá o ok. Isso ficou claro para ti? Fechou. Perfeito. E aí, vai para o ponto e segue a vida. Qual é a grande dica de ouro desse ponto, tá? É vocês pegarem toda sexta-feira e fazer uma revisão. Tanto o gestor quanto o colaborador. Cara, todas as minhas 4 batidas foram feitas? Entrada, saída, retorno e saída. Por quê? Porque chega final do mês, está redondo. Ninguém precisa se apavorar em fazer correção. Vocês vão continuar a vida de vocês e está tudo redondinho. E se não vem o fechamento do ponto, e está vocês desesperados para fazer correção, o gestor apavorado para liberar para a folha e o pau comendo cheio de festa dentro da loja. Não é isso mesmo o cenário? Então, assim, vamos combinar o seguinte. Toda sexta-feira, tira uns minutinhos,
façam a correção do ponto, para chegar ao final do mês, tá tudo liberado, vocês estarem bem, ninguém preocupado com o fechamento do ponto. Beleza? Então, tá bom. Quanto ao ponto, mais alguma dúvida? Tá. Como é que vai funcionar o ponto, tá, gente? Como a gente está nessa fase de teste, eu vou pedir para vocês fazerem a batida do ponto, tanto aqui no Quark quanto no Fleet, tá? Porque a gente vai fazer alguns testes para ver se funciona bem e se todos os cadastros que foram feitos estão funcionando. Ah, tá tudo funcionando, todas as batidas, todas as configurações deram certo, aí sim a gente vem 100% para cá do ponto. Combinado? Fechou. G, taca pau aí. Pronto. Deixa eu botar aqui. Falando um pouco sobre essa questão do ponto regular, eu vou passar depois o registro de ponto, mas só para a gente não perder também o raciocínio, aqui a gente tem um relatório dentro dessa aba de frequência. Esse relatório ele só tem na versão web, então vocês não vão conseguir fazer essa consulta. Eita, caiu. Deixa eu esperar para ver se elas conseguem voltar. Vai tentar virar um monitor para ele, né? Coisa assim, mostra do lado. Ah, voltou. Pronto. Que eu estava falando, né? Que a gente tem um relatório no sistema que pode ajudar vocês a consultar os pontos que estão irregulares. O que a gente chama de pontos irregulares? Pontos que têm uma entrada e não têm uma saída. Então, o sistema não vai conseguir fazer o cálculo correto, o cálculo das horas de vocês vai estar irregular. Esse relatório vocês conseguem consultar na versão web de vocês, ou seja, pelo navegador do celular ou navegador do computador. Aqui, dentro do menu frequência, a gente tem a aba de relatórios, deixa eu abrir novamente, e a gente tem inconsistências no registro de horários. E aí ele serve, como eu ainda não tive nenhum horário batido, eu vou mostrar mais à frente de novo, mas ele serve justamente para vocês consultarem quais são os horários que estão com inconsistência, que está faltando ali uma das batidas de ponto de vocês. Então, na sexta-feira, se vocês quiserem, podem acessar via web e fazer essa consulta para não ter que estar abrindo um relatório semanal ali para vocês. Então, se tiver com alguma inconsistência, ele vai estar aparecendo aqui dentro desse relatório. Aqui a gente tem a funcionalidade de elogios. A funcionalidade de elogios, ela serve, vou dar um exemplo fora um pouquinho do RH. Digamos que na empresa de vocês têm um quadro e que nesse quadro você pode mandar uma mensagem para qualquer outro colaborador que faz parte da empresa. E é um quadro que fica numa área exposta. Quem passa por esse quadro vai conseguir visualizar a mensagem que você está direcionando para aquele colaborador específico. Então, o mural no sistema é uma mensagem que você vai conseguir enviar para os colaboradores, qualquer colaborador da sua unidade, mas ela vai ficar visível para os outros colaboradores, não vai ser uma mensagem privada. Então, aqui eu tenho um mural de elogios, ele mostra todos os elogios que foram cadastrados. Se o RH permitir, vocês vão estar conseguindo fazer a reação da mensagem e visualizar a data, quem escreveu, quem recebeu. Aqui a gente tem também os elogios que foram atribuídos, sejam os elogios que vocês cadastraram, e os elogios que receberam. Para registrar elogios, vocês podem vir aqui em registrar elogios. E aqui você pode selecionar os colaboradores. Pode ser mais de um, só que a mensagem que vocês vão estar selecionando vai ser para todos os colaboradores. Aqui o tipo de elogio e a mensagem.
Aqui é só clicar em cadastrar. Ele vai estar enviando essa mensagem lá para o mural dos elogios. Sobre essa parte de elogio, ficou alguma dúvida? Não? Perfeito. Então, aqui a gente tem também o menu de férias, onde a gente tem as minhas férias. Como que funciona aqui no sistema? Para vocês conseguirem cadastrar as férias, eu não vou conseguir. Por quê? Precisa que o RH abra o calendário de férias. O calendário de férias é um período em que vocês conseguem fazer o cadastro da solicitação de férias de vocês. Ou seja, não significa que a data que vocês informaram já vai ser a data que vai ser tirado férias. Essa data vai precisar ser analisada pelo gestor, vai precisar ser analisada pelo RH, ela pode ser modificada até que seja aprovada a solicitação de férias de vocês. O sistema ele já está todo parametrizado para que vocês cadastrem datas que podem ser cadastradas. O que isso significa? Por exemplo, a CLT, a lei, ela tem algumas regras de, por exemplo, quantidade de dias antes de feriados, antes de finais de semana, questão de abono, ou seja, mês de férias, questão de parcialidade de férias, ou seja, quebrar aquelas férias. Então, tem algumas normas. O RH ele consegue configurar o sistema conforme essas normas. Então, se você selecionar algum período que foge delas, o sistema já vai emitir um alerta. Fazendo o cadastro das férias, após a análise do RH, vocês vão conseguir consultar aqui no histórico de férias, tanto as férias que já foram pagas, quanto as férias que estão solicitadas. Sobre essa parte de férias, tem alguma dúvida? Não? Show. Deixa eu ver. Sobre a parte de frequência, que a gente tem a funcionalidade de registrar ponto. Eu vou só fazer aqui um processo bem rapidinho para eu conseguir registrar o ponto. Pronto. Deixa eu atualizar aqui a página. Eu vou voltar lá para o dashboard para me mostrar também onde a gente consegue estar fazendo o registro de ponto. No portal do colaborador, no aplicativo, vocês vão ver que vai ser bem visível lá embaixo. Vai ficar na primeira tela esse botãozinho aqui, ó, de registrar ponto. Então, a gente consegue aqui selecionar o registro de ponto. Aqui é só clicar, se for web, que ele vai fazer o registro, e ele gera o comprovante. Lá no aplicativo, possa ser que o RH solicite a localização, solicite também foto, tanto aplicativo quanto web. Então, é importante fazer a permissão do acesso para a câmera do celular, a localização, se solicitar, e também fazer o registro dessas informações. Aqui a gente gera o comprovante de ponto. Se vocês quiserem, então, outra observação sobre o comprovante, né? É importante sempre esperar, tanto aqui quanto no aplicativo, que esse comprovante ele seja gerado, porque aí é a garantia de vocês de que o ponto foi batido. Às vezes ocorre de conexão, do aparelho está um pouco lento, e vocês acharem que bateu o ponto e não bateu. Então, o comprovante de ponto é para vocês confirmarem que o ponto foi batido. Aqui vocês conseguem baixar, mas ele também vai ficar disponível, tanto no aplicativo quanto no web, aqui em comprovantes de ponto, vão conseguir baixar e fica disponível por 5 dias. Aqui a gente também consegue ter outros relatórios, o relatório de frequência, que aí é um relatório dos pontos que foram batidos no sistema. Vou mostrar o de inconsistência agora com o registro, para vocês verem. Aqui eu preciso selecionar um dia, por exemplo. Um período, na verdade, não precisa ser um dia só, pode ser vários. E aqui ele mostra, nesse dia está com inconsistência por quê? Eu tenho uma entrada e não tenho uma saída. E o banco de horas, que vocês conseguem consultar aqui, os créditos, os saldos. O RH ele vai fazer a movimentação do saldo do sistema anterior para cá. E vocês vão conseguir também, no portal aqui no dashboard, visualizar o banco nessa caixinha ali em cima.
No aplicativo, ele também, essa informação de saldo, crédito e débito, ele já fica na parte inicial também de vocês. Vocês também conseguem consultar essa informação. Voltando aqui só para o dashboard. Lembra que eu falei, ó, das solicitações gerais? Para vocês já visualizarem de cara aqui na versão web, vocês podem, para não ter que estar indo no menu, aqui já visualizar a situação das solicitações de vocês, se foram analisadas ou não. Vocês também podem receber e-mails sobre o processo de aprovação, tanto das solicitações gerais, quanto das solicitações de frequência. Quando o gestor e o RH aprova, normalmente é mandado um e-mail com essa atualização. E sobre o portal do colaborador era isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ainda está com o microfone desligado. R$ 35, os ingressos 30. Pode entrar, tá? Tá. Se ele pedir água, falta o troco, deixa eu trocar aqui. Isso, próximo. Eu falei, eu devo dar 25 de troco. Você está pedindo ou meu? O seu, sou responsável por ele. Tá agora? Agora sim. Vai ter prazo para solicitação de banco de horas? Como assim, prazo? Porque geralmente quando a gente precisa de algum banco de horas, tem um prazo para solicitar antes da data que a gente precisa. Aí eu gostaria de saber se vai ter um prazo, tipo 48 horas, 72 horas antes da data que a gente solicitar. Vocês trabalham com banco de horas? Porque, assim, ó, banco de horas, vocês recebem hora extra? Como é? Vocês têm hora extra ou tem banco de horas? Por enquanto, hora extra, mas o que a gente recebeu a comunicação que talvez tivesse essa alteração. Aí eu já queria saber como é que ia funcionar. Então, por enquanto, não foi aplicado ainda. Quando tiver a aplicação, a gente faz uma comunicação mais ativa e faz tudo uma explicação de como vai funcionar, tudo certinho. Mas, por enquanto, não temos essa informação, tá? Tá bem, perfeito. E aí a gente faz a explicação certinho, como funciona o banco de horas, mas só para vocês entenderem, o banco de horas é de 6 em 6 meses, tá? Tá bem. Tá, obrigada. Nada. Mais alguma coisa, gente? Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Nesse primeiro momento, vocês vão estar participando de uma história muito legal, que é estar testando todo esse movimento e me ajudando a fazer toda a aprimoração desse cenário, tá? Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, acharem que alguma coisa não deu certo, por favor, sinalizem. Lê, aqui não funcionou, aqui não deu certo, achei difícil. Daqui 1,5 semanas, 2, eu vou fazer essa movimentação com vocês de novo, e aí eu vou perguntar qual foi a experiência de vocês com os acessos, com o sistema, se vocês acharam difícil, se gostaram. Eu quero saber de verdade de vocês o que vocês acharam, tá? Porque vocês vão ter acesso às informações de vocês, que hoje é tão difícil de acessar. Vocês vão ter ali a folha de vocês vão ter o ponto, vão ter, por exemplo, eu preciso de uma declaração para creche, a declaração de horário, a minha folha de pagamento do mês tal, tudo na mão de vocês, tudo de uma forma mais fácil. E os gestores de vocês também vão ter informações mais rápidas, mais fáceis. Então, tudo isso com base num sistema só e num lugar só. Então, tudo isso para facilitar a vida de todo mundo e ter qualidade de vida, né? Então, a gente está correndo atrás dessas informações
Então, daqui uma semana e pouco, quando vocês brincarem bastante aí com essa informação, com essa plataforma, eu volto, a gente faz mais uma conversa e vocês me dizem como é que foi a experiência, tá bom? E aí, como eu falei antes, vocês vão bater o ponto, tanto no Fleet quanto aqui, porque eu preciso fazer a comparação e ver se os cadastros feitos aqui no Quark estão certos. Ah, deu tudo certo, o parâmetro está igual, a gente vem direto para cá e esquece o Fleet. Fechou? Então, assim, qualquer coisa, acionem. Logo menos eu vou mandar a gravação desse treinamento para vocês. E também vai, junto com vocês, fiquem tranquilos, um manual, um passo a passo, onde vocês vão acessar, como faz, como não faz, tudo para tirar a dúvida de como acessa, como tira o relatório, como observa em todos os campos. Então, vocês vão ter todo esse suporte, tá? E também o meu contato. Tá bom? Um beijão para vocês, fiquem bem, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa tarde, boa semana.